Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Nicolas Estiu aqui do canal Coronel Pacífico e hoje trago para vocês um vídeo que fala sobre RPG. Para você que é mais atento e acompanha o nosso canal, já está percebendo que sempre, semanalmente, ou na quarta ou na quinta-feira, nós estamos tendo lives falando de RPG. Bem, muita gente sabe o que é RPG, mas tem muita gente que não sabe, que vê aquilo e fica pensando, o que esse povo está fazendo? O que esse bando de povo fica falando aí, conversando até altas horas? Porque as lives demoram, né? Normalmente até as 3 horas que a gente fica dependendo disso. Mas o propósito desse vídeo é mostrar para você o que é que a gente está fazendo de verdade. Então vamos explicar para você, começando do nome, RPG. RPG, que significa Role Playing Game. Role Playing Game. RPG, no caso, é uma sigla, que significa Role Playing Game. A tradução, né? Nós podemos colocar como jogo de interpretação de papéis ou personagens, por assim dizer, né? Não é papel, folha, não. Papel personagem, que você encarna um personagem e começa a agir como ele. Ou então um jogo de interpretação, ou um jogo de representação, já que você está representando aquele personagem que você escolheu. Então, basicamente, uma ideia geral sobre o RPG é que é um jogo em que as pessoas imaginam que estão vivenciando os seus personagens em uma história que é contada por alguém. Aí tem os seus desafios, tem as suas emoções para você fazer, tem várias quests, ou seja, missões para você resolver, perigos para enfrentar. Tudo vai depender de qual é o jogo que você está jogando, qual é o universo que você está indo e tal. Então, vamos falar um pouquinho sobre a história do RPG. O RPG conta-se que ele começou oficialmente no ano de 1974, quando Gary Gygax e Dave Arneson, eles criaram o jogo Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons até hoje ele existe, não é? Porque ele é um dos jogos mais famosos nessa linhagem do RPG. Então, é aquela coisa clássica mesmo, inspirada nas histórias do Tolkien, em que tem um grupo de personagens que eles são colocados em um cenário medieval e tal. Nós não vamos falar muito sobre esse sistema, os sistemas, porque isso vai ser papo para outro vídeo, porque é bem grande, bem interessante a maneira. Mas eles criaram em 1974, isso oficialmente. Mas antes disso eles tinham colocado um outro jogo em 1971. Só que a história vai muito antes disso ainda. Isso foi quando começou de verdade. Mas conta-se que começou isso com uma ideia, que eles jogavam aqueles wargames de miniaturas, de tabuleiro e tal, em que você comandava vários batalhões com vários armamentos e tal. E nisso disseram que teve uma torre impenetrável. Aí o personagem lá, a pessoa que estava jogando, falou, não, pois eu vou pegar 3 desses meus melhores guerreiros desse meu batalhão e levar ele para os esgotos para solucionar essa torre. Daí o pessoal pensou, estou acostumado a mexer com batalhões e tal, e agora estou trabalhando com personagens. Daí é que começou mesmo. Ao invés de você comandar batalhões, agora você está interpretando um personagem em si. Então começou daí. E o jogo evoluiu por muito tempo, já teve várias mudanças, tanto que atualmente estamos na 5ª edição do Dungeons and Dragons, mas esse não é o único sistema que nós vamos ver no próximo vídeo. Então, pessoal, RPG, eu preciso de quê para jogar RPG? Primeiramente, nós vamos precisar de pessoas para jogar, ponto final. Esse é o primeiro passo. Jogar, você vai precisar de pessoas, de amigos que joguem com você. As outras coisas são extremamente importantes, mas eu acho que as pessoas são muito mais importantes para se jogar o RPG. Então, nessas pessoas, que são os denominados jogadores, uma dessas pessoas vai pegar o papel de mestre ou narrador, dependendo do sistema que você está jogando. Ele vai ser o responsável, essa pessoa chamada narrador, por contar a história, por dar os desafios para as pessoas, para criar o cenário que vai estar acontecendo, para interpretar os NPCs, que são os personagens que aparecem na história, que interagem com os personagens dos jogadores. Então ele vai ter toda essa trama.
mais trabalhoso, obviamente, mas é ele que é o responsável, ou por fazer com que a campanha, que é o nome do jogo em si, do que está acontecendo na história, seja muito boa ou seja muito ruim. Tudo vai depender dele, mas obviamente que o narrador não faz nada sozinho. Os jogadores controlam os personagens e eles são os protagonistas na história. É sempre bom a gente ficar atento a isso, porque às vezes os narradores fazem com que o jogo fique tão difícil, tão difícil, tão difícil, que os NPCs, os personagens que eles estão comandando, são até mais importantes ou então até mais interessantes do que os personagens dos jogadores, sendo que a história é para os jogadores viverem, eles têm que vivenciarem, eles vão ter que falar conforme que os personagens dele estão fazendo, vão dar vida para os personagens. Aí você vai escolher qual é o seu personagem. Você pode ser desde um bardo, um guerreiro, um mago, um vampiro, um lobisomem, um agente secreto. Tudo isso vai depender qual é o jogo que você está jogando, qual é a história, em qual mundo você está vivendo. Isso é muito interessante, porque o RPG pode ser jogado desde um mundo de fantasia medieval até histórias futuristas, ao mundo atual, mesmo como nós conhecemos, ou até mesmo distópico, até mais selvagem e mais dark, por assim dizer. Então, existem vários jogos e vários sistemas e várias maneiras. É muito interessante nós jogarmos. Além disso, nós vamos precisar de livros, pessoal, material de referência. Tudo aqui que vocês estão vendo, e aqui também são livros. Livros de RPG, certo? Em alguns casos também, na verdade, na grande maioria dos casos, nós vamos precisar disso daqui. Dados. E aqui nós temos variados tipos de dados, né? Dados de 10 lados, de 6 lados, de 20 lados. Nós temos também dados de 12 lados, de 8 lados, de 4 lados. Tudo isso depende do sistema novamente, né? Tem jogos que só usam dados de 6 lados, outros que só usam os dados de 10, outros usam a maioria, uma gama maior. Existem dados até mesmo de 100 lados, existem sistemas que você pode utilizar isso. E é muito interessante porque isso daqui é que vai dar aquele fator um pouquinho de sorte e aquele tempero maior, porque o seu personagem, você como jogador, vai ter que falar o que ele vai fazer e arremessar dos dados para dizer se você foi capaz de fazer aquilo ou se não foi capaz de fazer aquilo. Acontecendo ou não acontecendo, alguma coisa vai acontecer na sua história, né? Se você conseguiu, quer fazer determinado tipo de ação, aí você jogou o dado, deu tudo certo, perfeito, você conseguiu. Se não deu certo, aí cabe a criatividade do narrador narrar essa cena, falar o que está acontecendo ou prejudicar até mesmo os jogadores às vezes. Às vezes é até interessante, mas é sempre bom nós fazermos histórias em que os protagonistas sejam os personagens dos jogadores, não os NPCs, certo? E os livros aqui, como eu falei para vocês, né, são material de referência, porque no material de referência ele vai lhe mostrar as regras, vai lhe mostrar do que o cenário está tratando, tudo isso que você vai precisar das informações necessárias para jogar, porque como eu falei, existem vários mundos que você pode jogar, existem várias regras que você vai fazer, como por exemplo você querer, você tem uma espada e quer atacar o seu inimigo, então você quer escalar uma montanha, quer roubar um cofre, tudo isso tem as regras nos livros específicos. Não vou mostrar nenhum livro agora, né? Só para enfeitar o nosso cenário nesse momento. Pessoal, onde é que eu posso jogar o RPG? Isso é muito interessante, porque o jogo ele é feito para se jogar com os seus amigos ao redor de uma mesa. Você vai marcar os dias, vai marcar os horários e as pessoas vão lá e se reúnem, jogam e tal. É um momento muito interessante, muita descontração, várias amizades são feitas nesses momentos. Amizades duradouras, até mesmo nos dias de hoje. Eu tenho vários amigos que eu conheci jogando RPG. A sua maneira de falar vai melhorar bastante. Tudo isso tem os vários potenciais que eu tenho para o outro sobre mais pra frente, sobre o que você pode aprender jogando RPG, porque é um jogo, é para se divertir, é para passar o tempo, mas também você pode ter aprendizado nisso, com certeza. Eu sou a prova viva que o RPG me ajudou bastante. Então essa é a primeira maneira, né? Jogar ao redor de uma mesa e tal. Mas existe também a maneira solo. Não é a mesma coisa, não é a mesma experiência, ela está simulando a experiência,
É interessante também, mas não é mesmo. Isso você tem vários jogos, tem vários livros, né, que você pode jogar e você vai fazer os testes também utilizando os dados. O livro vai lhe dar as direções de fazer. Então, esses livrinhos aqui que eu tenho ao lado são livros de jogar solo, né, publicados pela editora Fantasy Flight. Muito interessante também. Então, essa é uma maneira de você jogar. Temos também uma outra maneira interessantíssima, que ela surgiu principalmente mais nos anos 80, que foi com os live actions, que traduzindo seria ação ao vivo. Ao invés de você interpretar somente falando, porque no RPG você vai interpretar falando. Meu personagem vai fazer isso. Quando chega com alguém, você vai falar como se o seu personagem estivesse falando. O live action, ao invés de você dizer, eu vou ir para até aquela sala, abrir e procurar determinado tipo de coisa. Não, você não fala, você faz. Você encarna realmente o personagem, se veste como ele, vai em determinado local, abre a porta, procura determinado tipo de objeto. Então o live action ele já tem regras a mais, regras diferenciadas. Muito interessante, ele não estou vendo mais tanto como antigamente, mas o live action ele foi muito popular, principalmente nos anos 90 com o RPG da linha Storyteller. Por que não dizer que também os RPGs de computador e de videogame são RPG? São a mesma coisa? Não são a mesma coisa. Novamente, estão simulando a maneira de se jogar o RPG, mas eles não são RPGs propriamente dito. Você não controla totalmente o seu personagem, não. Você vai controlar as ações dele naquela história em si. Você pode fazer determinados tipos de coisa. Mas você não vai caracterizar a questão da maneira que ele vai se portar, do que ele vai falar, mesmo tendo os trechos em que você pode escolher determinada linha de diálogo, não é a mesma coisa, porque a personalidade do personagem já está lá. No RPG tradicional, você quem dá a personalidade dele. Isso é muito interessante, mas é outra maneira de jogar. E a última maneira de se jogar, né? Como em determinados momentos, até mesmo pelo que a gente está passando, não é possível nós nos encontrarmos pessoalmente, existe a maneira via internet. Você está simulando, que essa é que a gente está fazendo sempre. Você está simulando como se todos estivessem no mesmo local, em que nós jogamos via internet. Isso tem sites dedicados para isso, como por exemplo o Roll20, ou até mesmo alguns aplicativos que você pode utilizar, como o Discord, ou outros do tipo, em que você pode fazer uma live somente fechada com vocês. Vocês abrem uma sala, aí tem os sites em que você pode permitir utilizar os dados para isso também. Então, isso daí é infinidade maior. Você se reúne com seus amigos virtualmente e joga ele da mesma maneira. Isso pode ser de onde você quiser. Muita gente gosta de jogar pelo Roll20, outros gostam de jogar pelo Discord. Nós estamos jogando mesmo aqui pelo YouTube. Nós abrimos a live, jogamos, usamos um site para fazer a rolagem de dados. É a mesma coisa quando se a gente estivesse jogando, porque os personagens estão interagindo entre si. Bem, pessoal, então é isso. O RPG é uma coisa muito interessante em que você pode jogar, todas as idades podem jogar. Obviamente tem alguns cenários em que é preciso um pouquinho mais de idade, mas nada impede. Eu comecei a jogar com 10 anos. RPG tradicional mesmo, explorando uma masmorra, enfrentando os seus perigos e tal. Aquele mesmo estilo mesmo Dungeons and Dragons, é o estilo mais Caverna do Dragão, que a gente vai falar mais pra frente sobre isso daí. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo. Não se esqueça de dar o like aqui, viu? Se inscrever no nosso canal, comentar se você já jogou RPG com alguém, ou se você tem interesse de jogar RPG também, e quem sabe até se está acompanhando as lives da gente. Nos vemos no nosso próximo vídeo, pessoal, e até mais. Valeu! Womp womp.